As palavras que você fala retornam a você com precisão matemática. Florence Scovel Shinn. Florence sempre ensinou que a vida é um jogo mental e espiritual. E quem entende as regras desse jogo começa a vencer, não pela força, mas pela fé. O dinheiro, as dívidas, a prosperidade, tudo responde ao mesmo princípio, o da vibração da palavra. E é sobre isso que você vai sentir neste momento. Imagine-se agora em silêncio. Respire. Você tem se preocupado com dívidas, contas, com o peso de algo que parece maior do que você? Pois saiba, o universo nunca deixa um débito sem solução quando há fé. Você apenas precisa aprender a ordenar com a palavra certa. Florence dizia que o verbo é a semente. Aquilo que você diz, com emoção e crença, começa a se materializar nos bastidores invisíveis da vida. E quando suas palavras estão alinhadas à verdade espiritual, não há dúvida, não há o medo, mas a certeza da provisão divina, as portas começam a se abrir. Você pode ter ouvido a vida toda que dinheiro é difícil, que dívidas são inevitáveis, que prosperidade é para poucos. Mas Florence desafiou todas essas ideias. Ela afirmava com convicção: nada é impossível ao homem que confia em Deus. Quando você fala em fé, o universo se move para cumprir sua palavra. Então hoje, este vídeo é mais do que uma simples mensagem. É um ato espiritual. Cada palavra que você ouvir, se dita com fé, tem o poder de mudar a sua frequência financeira. Porque o dinheiro, para o universo, não é um problema. Ele é apenas uma resposta energética à forma como você pensa e fala sobre ele. Se você diz, eu estou endividado, o universo confirma. Mas se você diz, o universo já quitou todas as minhas dívidas, algo começa a se reorganizar ao seu redor. As pessoas que aprenderam a jogar o jogo da vida, como Florence o chamava, entenderam que a palavra falada é uma ordem divina. Não é um pedido, é uma declaração de poder. Por isso, se quiser ver milagres, não peça em desespero, declare com autoridade. Não diga, eu preciso de dinheiro. Diga, o dinheiro me serve, o universo me sustenta, e toda dívida é uma ilusão que desaparece agora. Essa é a linguagem da fé. É o idioma que o universo entende. Florence contava histórias reais de pessoas que transformaram suas finanças apenas mudando o que diziam. Uma mulher chegou até ela desesperada, dizendo, eu devo tanto que não sei por onde começar. Florence respondeu com firmeza, não diga isso nunca mais. Diga, o Espírito de Deus está agora em ação, dissolvendo toda dívida e trazendo provisão perfeita. A mulher repetiu aquilo todos os dias, não como quem mendiga, mas como quem ordena. Em poucas semanas, portas se abriram, oportunidades surgiram e a dívida foi quitada de forma inesperada. Porque quando você fala com fé, a vibração muda. E quando a vibração muda, a matéria obedece. Você pode até não ver imediatamente, mas o universo está se movendo a seu favor neste exato momento. Florence dizia que a fé é o motor que liga o invisível ao visível. E a palavra é o volante que dirige o resultado. Então repita em sua mente agora, com sentimento, com verdade. O universo já quitou todas as minhas dívidas. A abundância flui livremente em minha vida. Não importa o tamanho da sua dívida, o atraso, o boleto, o medo. Essas coisas não têm poder diante da lei espiritual da palavra falada. O que Florence nos ensinou, e o que você vai sentir ao longo deste vídeo, é que não há escassez no plano divino. O universo é generoso, e quando você fala com fé, ele responde instantaneamente, ainda que o resultado visível leve alguns dias para aparecer. Deus nunca deixa uma palavra de fé cair no vazio. E se hoje você decidir substituir o medo pela certeza, e o desespero pela declaração, você vai testemunhar um milagre financeiro. O segredo não é correr atrás do dinheiro. É declarar que o dinheiro já reconhece o seu nome. É permitir que sua mente aceite a verdade que o espírito já sabe. Você é próspero, você é suprido, você é parte da abundância infinita. Este é o começo da transformação. E nos próximos blocos, você vai descobrir quais palavras específicas Florence ensinava para alinhar-se à abundância e como aplicá-las na sua vida de forma prática, espiritual e imediata. Tudo no universo vibra. Cada pensamento, cada sentimento, cada palavra que sai da sua boca é uma ordem silenciosa que ecoa no invisível. E o invisível sempre responde. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra é o canal entre o mundo espiritual e o mundo material. Ela é a ponte que liga o que você acredita ao que você vive. Por isso, quando você fala, você não está apenas expressando algo, você está criando algo.
Muitas pessoas não percebem que se mantêm presas em um ciclo de escassez justamente por causa do que dizem. Elas reclamam do dinheiro, zombam de quem próspera, murmuram sobre as contas e repetem frases antigas que carregam a vibração da limitação. Dinheiro é sujo. Eu não consigo pagar tudo. Estou sempre devendo. Essas palavras são pequenas maldições disfarçadas de desabafo. Elas moldam o campo energético ao seu redor e mantêm o fluxo bloqueado. Mas há uma notícia libertadora. Assim como uma palavra de medo cria o problema, uma palavra de fé cria a solução. O poder da transformação começa quando você decide falar diferente. Florence chamava isso de a mudança da linguagem interior. É o instante em que a mente deixa de repetir o velho padrão e começa a afirmar a nova verdade espiritual. Que você é suprido, guiado e sustentado por uma fonte inesgotável. Pense nisso. O dinheiro é apenas uma forma de energia. E toda energia é sensível à frequência da palavra. Quando você fala com medo, o dinheiro sente o medo e se afasta. Quando você fala com gratidão, ele sente a abertura e retorna. As palavras certas não apenas mudam o que você pensa, elas mudam o que você atrai. A primeira atitude espiritual de quem quer ver o universo quitar suas dívidas é limpar a fala. Pare de dizer o que está errado. Comece a declarar o que já é verdade em nível espiritual. Diga em voz alta, sentindo cada sílaba como um decreto. Tudo que devo está sendo dissolvido agora pela luz divina. O universo é generoso, e o dinheiro flui para mim de forma perfeita, inesperada e constante. Essas não são palavras de desejo, são ordens de criação. O universo não entende mendigos, entende criadores. E um criador não pede, ele decreta. Não se trata de negar a realidade, mas de reprogramá-la. A palavra é o código que reescreve a vibração da sua vida. E quando você fala com fé, a realidade precisa se ajustar. Florence contava que, muitas vezes, o dinheiro não aparecia porque as pessoas viviam em um ciclo de contradição. Elas afirmavam eu confio em Deus, mas logo depois diziam eu não sei como vou pagar isso. Essas duas frequências se anulam. A fé precisa de coerência para operar milagres. Por isso, comece hoje a escolher palavras que reforcem a fé, não o medo. A cada vez que sentir vontade de reclamar, transforme a reclamação em afirmação. Em vez de eu estou sem dinheiro, diga: o dinheiro está vindo a mim agora, guiado pela sabedoria divina. Em vez de minhas dívidas estão me sufocando, declare: tudo que devo está sendo quitado em harmonia e justiça divina. Essas frases carregam a vibração da certeza, e é essa vibração que o universo reconhece como verdade. Florence ensinava que, quando você fala com fé, o invisível começa a se organizar. As pessoas certas aparecem. As ideias certas surgem. E as oportunidades que estavam escondidas começam a se revelar. Porque o verbo libera a energia da criação. Uma de suas alunas, afogada em dívidas, decidiu seguir esse princípio. Ela começou a abençoar cada conta que chegava. Em vez de sentir raiva, dizia: obrigado, Deus, por essa oportunidade de provar que sou sustentada pela tua abundância. Pouco tempo depois, seus negócios começaram a prosperar, e tudo foi pago, com sobra. Nada na vida dela havia mudado externamente no início. O que mudou foi a frequência das palavras. Você já percebeu? O dinheiro não tem moral, ele apenas obedece. Ele vai aonde é bem-vindo. E a sua fala é o convite. Toda vez que você fala com gratidão, você está dizendo ao universo: eu já recebi. E quando o universo ouve isso, ele responde: então que se manifeste. É assim que as dívidas desaparecem. Não porque alguém paga por você, mas porque o fluxo da abundância volta a circular onde antes havia resistência. A palavra tem som, e o som é vibração. Quando você fala com fé, o som atravessa o medo e abre espaço para a manifestação. O segredo é a constância. Não basta dizer uma vez e esperar. Você precisa criar o hábito de viver na frequência da certeza. E quando a dúvida vier, porque ela virá, você responde com a palavra contrária. Se o medo diz e se nada mudar, você responde: Deus está em ação agora. Tudo muda a meu favor. Esse é o verdadeiro diálogo espiritual. Você conversa com a vida. E a vida responde. Por isso, a partir de agora, não fale sobre o que deve. Fale sobre o que está sendo resolvido. Não reclame da conta. Abençoe-a. Não diga estou quebrado. Diga estou sendo reconstruído pelo fluxo divino da prosperidade. Você vai sentir a diferença.
suas palavras começarão a vibrar diferente dentro de você. A voz muda, o corpo relaxa, e o coração se alinha com a fé. E é nesse ponto que o milagre acontece. Porque quando a mente e a palavra entram em harmonia, o universo obedece instantaneamente. No próximo bloco, você vai aprender a oração da quitação divina, um decreto espiritual poderoso que Florence ensinava aos seus alunos para dissolver dívidas e restaurar o equilíbrio financeiro de forma quase milagrosa. Prepare-se para sentir o poder da palavra em ação. A transformação já começou. Há momentos na vida em que a mente parece um campo de guerra. De um lado, a fé tentando dizer que tudo vai se resolver. Do outro, o medo gritando, e se não der certo? E é exatamente nesses momentos que Florence Scovel Shinn dizia que o homem precisa recorrer à palavra decretada, a oração que não pede, mas comanda. Ela chamava isso de a oração da quitação divina. Não é uma súplica. É uma ordem espiritual, feita com reverência e certeza. Uma declaração que rompe a vibração da dívida e alinha o coração à abundância infinita. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Sinta o peso de todas as preocupações que você tem carregado. Agora, imagine que você está colocando tudo isso nas mãos de uma força maior, sábia e precisa. A força que governa os planetas, os ciclos da natureza, o fluxo da vida. Essa força é a mesma que age agora em seu favor. E com essa consciência, repita, não como quem pede, mas como quem declara. O Espírito Divino é minha fonte inesgotável. Todas as dívidas, conhecidas e desconhecidas, visíveis e invisíveis, estão agora sendo dissolvidas na luz da abundância infinita. O universo trabalha incansavelmente em meu favor, e a provisão perfeita se manifesta aqui e agora. Essas palavras não são um encantamento, são uma chave de alinhamento. Elas realinham você à vibração da abundância. Elas lembram sua mente da verdade eterna. Você nunca esteve sozinho, nunca esteve desamparado. Florence dizia que o homem pobre é aquele que esqueceu quem é seu provedor. E quando você lembra que sua fonte é divina, o medo desaparece. A dívida, na verdade, é uma sombra. Ela só parece grande enquanto a luz da consciência não é acesa. Mas quando você fala com fé, a sombra se dissolve. O universo é uma inteligência viva, ele não ignora sua voz. Cada vez que você declara palavras de poder, algo se move em seu campo vibracional. Às vezes é uma ideia que surge. Às vezes, uma oportunidade inesperada. Outras vezes, uma mudança interior que te faz agir diferente, pensar diferente, atrair diferente. Tudo começa na palavra. Porque a palavra é o ponto onde o invisível se transforma em realidade. E é por isso que essa oração não deve ser dita com pressa. Ela deve ser vivida, sentida, respirada. Repita-a como quem se reconecta com a verdade do Espírito. Como quem lembra que já é próspero, apenas havia esquecido por um tempo. A fé não é uma emoção passageira. É um estado de consciência. E a palavra é o instrumento que te conduz até lá. Repita mais uma vez, em silêncio ou em voz alta. Eu vivo na lei divina da abundância. Tudo que devo está sendo quitado em perfeita ordem divina. Nenhum bem me é negado. O universo conhece minhas necessidades e as supre de maneira imediata e perfeita. Enquanto você fala, algo dentro de você começa a se soltar. O medo perde força. O coração se expande. A mente silencia. E o sentimento de escassez dá lugar a uma paz profunda, a paz de quem sabe que está sendo cuidado. É aqui que o milagre começa. Não quando o dinheiro chega, mas quando a fé se restabelece. Porque o dinheiro é apenas o mensageiro. A verdadeira provisão é espiritual. Florence costumava dizer que a palavra certa, dita na hora certa, muda o destino de uma pessoa. E essa é a hora. Não porque você decidiu, mas porque o Espírito te trouxe até aqui. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Há um chamado para que você aprenda a falar como o Espírito fala, com poder, certeza e amor. Quando você repete essa oração, o universo entende que você se lembrou de quem é. Você deixa de agir como alguém que implora, e passa a se comportar como alguém que herda. E o herdeiro não implora. Ele apenas recebe o que já é seu por direito divino. Então, a partir de hoje, quando sentir o peso de alguma conta, não diga eu não posso. Diga, a provisão divina já está a caminho. Tudo o que preciso está sendo manifestado agora. Essas palavras são mais do que afirmações. São comandos espirituais que rompem o ciclo da limitação. E quanto mais você as pronuncia, mais o campo ao seu redor começa a se reorganizar. Porque o universo não se move por necessidade, ele se move por frequência.
E quando sua frequência se alinha à fé, tudo que estava bloqueado começa a fluir novamente. A oração da quitação divina é um lembrete do seu poder criador. Não é sobre o dinheiro em si. É sobre a consciência de quem você é quando fala com o poder de Deus dentro de si. E quando essa consciência desperta, as dívidas desaparecem, as oportunidades surgem, e a vida volta a prosperar, naturalmente. No próximo bloco, você vai compreender por que a fé precisa de ação, e como Florence ensinava seus alunos a transformar a palavra em movimento, para que o universo tenha o canal certo por onde agir. Porque a fé fala, mas também se move. Há uma diferença entre acreditar e viver como quem acredita. E é aqui que a maioria falha. Fala com fé, mas age com medo. Ora com confiança, mas depois se comporta como se nada tivesse mudado. Florence Scovel Shinn dizia que a fé é um músculo, e um músculo que não é usado, enfraquece. A palavra é o comando, mas a ação é o selo. Ela chamava isso de o selo da fé. O ato simples que confirma ao universo que você realmente acredita naquilo que declarou. Depois de fazer a oração da quitação divina, não adianta esperar passivamente que algo aconteça. Você precisa agir com a vibração do resultado já cumprido. Isso significa pagar o que pode com alegria, mesmo que seja pouco. Significa abrir o e-mail sem medo. Significa levantar todos os dias com a postura de quem sabe que está sendo amparado. A fé sem ação é como uma semente guardada em uma gaveta. Tem potencial, mas não frutifica. A palavra lança a semente no solo. A ação rega. E o tempo revela a colheita. Florence contava histórias de pessoas que começaram a agir como se a solução já existisse. E, em pouco tempo, o milagre acontecia. Uma mulher certa vez orou com fé pela quitação de uma grande dívida. Mas, em vez de esperar, ela foi até o credor com serenidade e disse: Eu ainda não tenho o valor total, mas sei que tudo está sendo resolvido na perfeita ordem divina. Aqui está o que posso oferecer hoje. O credor, tocado por sua postura, aceitou o valor parcial e cancelou o restante. Dias depois, ela recebeu um pagamento inesperado. Florence dizia: Quando você age com fé, o universo apressa os resultados. E é isso que poucos compreendem. A fé verdadeira não é teórica, ela tem atitude. Não é sobre forçar, é sobre se alinhar ao fluxo da confiança. A dúvida paralisa. A fé movimenta. E quando você se move, o universo responde. Pense nisso. O dinheiro é energia em circulação. Se você o trata com medo, ele se esconde. Mas se o trata com alegria, ele retorna. É por isso que Florence ensinava a abençoar tudo que saía das mãos. Ela dizia: quando você paga algo com amor, o dinheiro vai e volta multiplicado. Cada pagamento é uma semente. E o solo que você planta é o sentimento. Se paga com ressentimento, colhe escassez. Mas se paga com gratidão, colhe abundância. Então, da próxima vez que uma conta chegar, não diga de novo. Diga: Obrigado, Deus, porque eu tenho recursos para contribuir com a abundância do mundo. Tudo que sai de mim retorna multiplicado. Isso muda tudo. A vibração do medo é densa e lenta. A vibração da gratidão é leve e expansiva. E o dinheiro se move na velocidade da leveza. A fé se expressa em pequenos gestos. Em abrir a carteira e dizer: há sempre mais de onde isso veio. Em olhar para o saldo e, em vez de reclamar, afirmar: o fluxo está se renovando agora. Em agradecer pelo que tem antes de desejar mais. Porque o universo só multiplica aquilo que é abençoado. E quando você abençoa, você expande a frequência da prosperidade. A palavra cria o campo. A ação confirma o campo. E o sentimento sustenta o campo. Esse é o tripé da manifestação. E se um deles falta, a estrutura desaba. Muitas pessoas oram, afirmam e visualizam, mas agem como quem duvida. Checam o celular esperando uma má notícia. Falam sobre dinheiro com ironia. Pagam contas com raiva. Tudo isso nega a oração. Mas quando você passa a se comportar como quem já recebeu, algo muda no seu campo vibracional. As portas se abrem. Os caminhos se alinham. E o universo reconhece: ele entendeu. Florence dizia que a fé precisa ser ativa, alegre e disciplinada. A pessoa que acredita não pergunta quando vai acontecer. Ela apenas vive como se já tivesse acontecido. E o segredo é que, nesse estado, tudo começa a acontecer mais rápido. Porque o universo é sensível à coerência. E quando palavra, ação e emoção vibram na mesma frequência, a realidade se curva.
Então pergunte a si mesmo: minhas ações confirmam o que eu digo? Minha postura reflete a fé que declaro? A fé não é uma espera passiva. É um movimento constante, guiado pela certeza. É pagar uma conta sorrindo. É dormir tranquilo mesmo sem saber o como. É agradecer pelo dinheiro que ainda não chegou. E quando você faz isso, o invisível começa a se manifestar. Não porque você forçou, mas porque você se tornou o canal por onde o fluxo pôde passar. Lembre-se, o universo não trabalha com necessidade. Ele trabalha com frequência. E quando você se comporta como quem já é suprido, você sintoniza exatamente a estação onde a abundância toca sem parar. O poder da palavra se completa na ação. Porque falar é plantar, agir é regar. E o resultado é o jardim florescendo. No próximo bloco, você vai entender como a gratidão é o elo final entre a fé e a manifestação, e como Florence ensinava seus alunos a transformar a gratidão em um imã espiritual que atrai riquezas de formas surpreendentes. A gratidão é a linguagem secreta do universo. Enquanto o medo fecha as portas, a gratidão as escâncara. Ela é o sinal mais claro de que você entendeu o jogo espiritual da vida, porque quem agradece já está afirmando: eu recebi. Florence Scovel Shinn dizia que o sentimento de gratidão é a ponte que liga o invisível ao visível. Quando você agradece pelo que ainda não aconteceu, você está dizendo à vida: eu confio em você. E o universo, sensível a essa frequência, responde imediatamente com novas bênçãos. Mas há um detalhe que muita gente ignora: a gratidão não é apenas uma emoção bonita. Ela é uma força magnética real. Ela muda a química do corpo, o ritmo da mente e a vibração da alma. É como um campo de luz que atrai tudo que vibra na mesma frequência. Por isso, uma pessoa grata é sempre abundante, mesmo antes do dinheiro chegar. Pare um instante e pense: quantas vezes você agradeceu pelo dinheiro que tem? Não pelo que falta, mas pelo que está aí, agora. A conta paga, a refeição de hoje, o teto sobre sua cabeça. A gratidão multiplica o que você foca. E, quando você agradece, o universo entende que pode te dar mais. Florence contava sobre uma mulher que, mesmo endividada, começou a agradecer todos os dias. Obrigada, Deus, porque sou ricamente abençoada. Obrigada porque o dinheiro flui para mim de maneiras perfeitas. Obrigada porque já estou livre de toda dívida. No início, ela se sentia hipócrita, porque nada parecia mudar. Mas, à medida que repetia com fé, seu estado interior se transformava. Ela dormia em paz, sorria mais, sentia-se leve. E pouco tempo depois, novas oportunidades começaram a surgir. Clientes retornaram, antigos contatos reapareceram, e o dinheiro começou a fluir, como se o universo tivesse apenas esperado aquele obrigada para agir. A gratidão é isso, o sinal verde para o fluxo da prosperidade. Ela mostra que você saiu do modo falta e entrou no modo confiança. E o universo só se manifesta plenamente onde há confiança. Quando você reclama, você envia ao universo uma mensagem de rejeição. Não estou satisfeito com o que tenho. E o universo responde: então eu retiro um pouco mais. Mas quando você agradece, você diz: eu amo o que recebo. E o universo, generoso, responde: então receba ainda mais. É uma lei sutil, mas imutável. A gratidão é a energia que mais se aproxima da vibração divina. Ela é silenciosa, mas poderosa. É a música que o universo mais gosta de ouvir. Então comece a praticar o poder da gratidão como um exercício espiritual. Não apenas pensando, falando. Porque, como Florence ensinava, a palavra tem vibração, e o som amplifica a energia. Diga em voz alta, com presença e sentimento: eu agradeço por tudo que tenho e por tudo que está a caminho. Eu abençoo cada experiência, cada pessoa, cada situação. Tudo coopera para o meu bem e para o meu crescimento. Essas palavras são simples, mas o efeito é imenso. Quando você fala com o coração, o universo ouve o tom da sua alma, não as palavras em si. E o tom da gratidão é puro, leve e criativo. A gratidão também dissolve o ressentimento, que é uma das energias que mais bloqueiam a prosperidade. Você não pode atrair abundância enquanto guarda mágoa, porque o ressentimento é uma forma de dívida emocional. E o universo não pode quitar dívidas materiais enquanto você mantém dívidas vibracionais. Por isso, agradeça até pelos desafios. Eles te ensinaram a confiar, a se fortalecer, a crescer espiritualmente. Agradeça inclusive pelas dívidas que um dia te assustaram. Sim, agradeça, porque foram elas que te trouxeram até este ensinamento.
Sem a dor da escassez, talvez você nunca tivesse buscado a verdade da abundância divina. E, agora que sabe, nunca mais voltará ao medo. Gratidão não é aceitar a limitação, é reconhecer o aprendizado e abençoar o processo. É dizer: eu entendo que tudo aconteceu para me levar a este ponto de consciência. E agora que compreendo, tudo que antes era peso se transforma em luz. A mente humana tende a agradecer quando recebe, mas a mente espiritual agradece para receber. Ela confia antes, vibra antes, celebra antes. E é justamente por isso que ela atrai mais rápido. Florence dizia que quando uma pessoa se torna verdadeiramente grata, ela se torna um imã irresistível de prosperidade. Porque a gratidão é o estado onde o medo não pode morar. E onde o medo não habita, a abundância floresce naturalmente. Então, se você quer ver o universo quitar suas dívidas, comece a agradecer como se tudo já tivesse sido resolvido. Sinta essa liberdade dentro de você agora mesmo. Feche os olhos, respire fundo e diga mentalmente: obrigado, Deus, porque tudo está sendo resolvido. Obrigado porque o dinheiro vem fácil, frequente e abençoado. Obrigado porque minha vida financeira é um reflexo da tua generosidade. Sinta a vibração dessa frase. Ela muda algo dentro de você, não muda? Esse é o poder da gratidão. Ela é o portal para o milagre. E é sobre esse milagre que vamos falar no próximo bloco. Porque, quando você une palavra, ação e gratidão, o universo não apenas responde, ele transborda. No próximo capítulo, você vai entender como a entrega e a confiança total são o estágio final da manifestação, o ponto onde a dívida deixa de existir, e a vida se torna puro fluxo de abundância. Há um ponto na jornada espiritual em que a mente se aquieta, onde o coração deixa de lutar, onde o medo perde a voz, e a alma finalmente sussurra: eu confio. Esse é o lugar da entrega, o lugar onde o milagre acontece. Depois de declarar, depois de agir com fé, depois de agradecer, chega o momento de soltar. Não por desistência, mas por certeza. A entrega é o ápice da confiança. Quem entrega não se preocupa, não questiona, não vigia o relógio do destino. Quem entrega sabe que o divino não falha. Você já percebeu que a ansiedade nasce quando tentamos controlar o invisível? Tentamos forçar o resultado, apressar o tempo, definir o caminho. Mas a vida espiritual não opera assim. O universo trabalha em silêncio, em sutileza, em perfeição. Quando você entrega, você diz ao mundo invisível: eu fiz minha parte. Agora o resto vem a mim. E ele vem. Não no desespero da urgência humana, mas na precisão da ordem divina. O que parece espera, muitas vezes é alinhamento. O que parece silêncio, muitas vezes é preparação. O que parece demora, muitas vezes é proteção. Entregar é compreender que há movimentos acontecendo além da sua visão. Que enquanto você respira, há portas se abrindo. Enquanto você dorme, há caminhos sendo pavimentados. Enquanto você caminha, há destino se reunindo para cruzar o seu. A entrega não é passividade, é confiança ativa. É viver o hoje com paz porque o amanhã já está resolvido no plano invisível. Quando alguém entrega verdadeiramente, o corpo relaxa. A mente desacelera. Os ombros deixam cair o peso que nunca deveriam ter carregado. Entrega é liberdade. Entrega é maturidade espiritual. Entrega é reconhecer: não sou eu que sustento a vida me sustenta. E nesse estado, a dívida deixa de ser uma ameaça. Ela se torna apenas um capítulo que está sendo encerrado, não uma sentença eterna. Você para de olhar para ela como um inimigo e passa a vê-la como uma fase que ensinou confiança, disciplina, fé. Não é a dívida que está sendo retirada. É você que está sendo elevado acima dela. Quando o coração alcança esse nível, algo extraordinário acontece. Não há mais luta interna. Não há mais medo escondido atrás de afirmações. A fé deixa de ser um esforço e se torna respiração. É nesse ponto que o universo age com velocidade. Porque agora você não está mais interferindo com ansiedade, dúvida ou apego ao resultado. Você abriu espaço. Você se tornou receptivo. Você deixou a porta destrancada para a abundância entrar. A energia responde imediatamente a essa vibração de confiança plena. Dinheiro aparece de fontes inesperadas. Acordos antigos se resolvem com facilidade. Descontos surgem. Propostas caem no colo. Convites chegam. Um caminho que parecia fechado se abre como se nunca tivesse sido impedido. E quando isso acontece, a alma reconhece:
Era só questão de tempo. Florence Scovel Shinn explicava que quando a pessoa entrega, ela entra em harmonia com a lei divina, e a harmonia é o ambiente onde toda solução floresce. Não existe caos onde existe fé verdadeira. Não existe falta onde existe certeza. Não existe medo onde existe rendição ao bem. Entrega não é parar. Entrega é caminhar com leveza. Você continua fazendo o que precisa ser feito. Trabalha, cria, paga o que pode com alegria, mas faz tudo com paz. Sem aflição, sem pressa doentia, sem olhar para o relógio espiritual exigindo resultados imediatos. O tempo certo sempre chega. E quando chega, ele se mostra tão perfeito que você entende porque não poderia ter sido antes. A entrega também é um ato de amor consigo mesmo. É permitir que sua mente descanse. É se tratar com gentileza. É se libertar de culpas antigas e expectativas pesadas. É olhar no espelho e dizer: você fez o seu melhor. Agora o resto é com Deus. E a cada vez que essa frase se repete dentro de você, mais leveza entra. A paz se instala. A vida volta a respirar. A prosperidade acontece de dentro para fora. Primeiro o coração se torna abundante. Depois o bolso acompanha. Você não está pedindo ao universo para te salvar. Você está permitindo que ele faça o que sempre esteve disposto a fazer: te sustentar. A vida nunca foi contra você, apenas esperava seu coração parar de lutar sozinho. Porque ninguém manifesta abundância brigando com o mundo. Manifesta quem se rende ao fluxo divino da abundância. Agora sinta. Respire fundo. Solte as mãos invisíveis que agarravam o controle. E diga mentalmente com suavidade e autoridade: tudo está resolvido. Tudo está fluindo. A abundância é inevitável em minha vida. Eu recebo. Eu permito. Eu agradeço. Sinta a verdade nessas palavras. Elas não pedem. Elas reconhecem. Elas aceitam. Quando a alma chega nesse estado, não há mais dívida, há aprendizado. Não há mais medo, há certeza. Não há mais espera, há chegada. Você não precisa correr atrás do dinheiro. Ele corre até você quando sua vibração combina com a dele. E agora combina. Agora sua energia diz ao universo: eu sei quem eu sou. Eu sei de onde vem meu suprimento. Eu estou pronto. E o universo responde: então receba. A abundância já te encontrou. A partir daqui, ela apenas se revela.